Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Lispolis Insights, o podcast do Lispolis que quinzenalmente traz temas sobre empreendedorismo e inovação aqui para todos os nossos ouvintes. Hoje temos connosco a Matilde Carvalho e Campos, que é partner da área Geste e que é já oradora habitual nos nossos podcasts e também nas nossas conferências. E hoje vamos falar sobre um tema ligado ao financiamento, mas neste caso é como podemos constituir uma empresa, ou seja, as etapas necessárias para constituir uma empresa. Vamos falar sobre o que é necessário para abrir atividade, que seja como empresário em nome individual ou como sócio de uma empresa. Matilde, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos então falar sobre a diferença entre o empresário em nome individual e o sócio-gerente de uma empresa unipessoal. Quer-nos começar por explicar esta diferença? Olá, Cíntia. Uma vez mais, obrigada pelo convite e por estar aqui neste podcast do Lispolis, feito também com a área Geste. Efetivamente, hoje vamos falar sobre aspectos que se calhar são mais burocráticos, até há quem possa dizer assim, mas é verdade que se não nos preocuparmos com a parte legal e formal da questão, legal mais no sentido, digamos, burocrático e não propriamente jurídico, então significa que alguma coisa começa mal e, portanto, nós queremos que comece corretamente e que comece a funcionar e a produzir efeitos positivos logo desde o início. Realmente há uma questão, e às vezes até na própria comunicação social há aqui uma confusão. Não sei se calhar não é uma confusão em termos de conteúdo, mas se calhar em termos de nomes, entre empresário em nome individual e sociedade unipessoal. Porque, na verdade, todas elas têm ali a ideia do uni, ou do pessoal, ou do individual, que aponta para a pessoa. Mas realmente há muitas diferenças. Em primeiro lugar, um empresário em nome individual é uma pessoa que tem um NIF, um número de identificação fiscal, um contribuinte, pessoal, portanto, singular. Ele não representa nenhuma sociedade e, portanto, ele está a atuar e fazer negócio, ele pode fazer compras, vendas, ter colaboradores, etc., mas tudo em nome individual, portanto, é sempre ele, na esfera pessoal dele. Uma sociedade unipessoal, já digamos que a pessoa jurídica, a entidade, o contribuinte, o número de contribuinte, o chamado VAT-ID, como dizem os estrangeiros, já é basicamente outro, ou seja, já estamos a falar num número, normalmente é um 500 qualquer coisa, e que já existe uma empresa que tem um nome, que tem uma sede, tem um capital social, portanto, são coisas completamente diferentes. Quando os empreendedores estão numa fase inicial do negócio, uma das perguntas mais comuns é exatamente essa: se parto já para abrir uma empresa ou devo manter a minha atividade como independente. Bom, não há uma receita milagrosa, mas efetivamente depende também daquilo que a empresa vai fazer ou que o empresário vai fazer, mas é muito importante ter presente que o empresário individual está sempre na esfera pessoal, porque é tributado em IRS, e a empresa é tributada em IRC. Portanto, isso tem taxas diferentes, escalões diferentes, enfim, um conjunto de diferenças a nível fiscal. Depois, outra grande diferença que eu gostaria muito de salientar é que o empresário em nome individual, ele responde ilimitadamente pelas dívidas da sua atividade, ou seja, não há aqui uma proteção, exatamente porque o contribuinte é o mesmo, a esfera jurídica é a mesma, é sempre a nível pessoal. Então, tudo o que correr menos bem na empresa, imaginem penhoras, dívidas, questões fiscais, não, de impostos por pagar, portanto, tudo o que possa correr menos bem, banca, vai ser diretamente, vai afetar diretamente o património pessoal. Se o empresário individual tiver património em nome dele, todo esse património responde por essas dívidas. Na empresa, não, ou seja, a responsabilidade do empresário, do sócio-gerente, é limitada até ao capital social. Portanto, se ele tiver um capital social de 5 mil euros, então no limite ele é responsável pelas dívidas da empresa até esse mesmo montante, e todo o seu património pessoal não pode ser afetado por essas questões. Portanto, aqui eu diria que estas duas são as grandes diferenças. Em alguns casos faz sentido começar com um empresário individual, estando num regime simplificado ou até tendo contabilidade organizada, e depois avançar para a constituição de uma empresa. Noutros casos, se estamos a falar de um negócio que já tem, digamos, uma dimensão bastante grande, que vai ter instalações, não é propriamente uma pessoa que é um consultor, um advogado, um contabilista, é alguém que já tem uma estrutura orgânica associada, eu diria que faz sentido começar logo como empresário, como sócio-gerente de uma empresa unipessoal ou não.
Uhum. E também existe a possibilidade, de uma unipessoal ter mais sócios, ou isso não funciona assim? Ou seja, uma sociedade por cotas pode ter mais do que um sócio. Se tiver mais que um sócio, ela já não é unipessoal, mas sim uma sociedade por cotas. Portanto, cai só a palavra unipessoal. Quais são também as diferenças? Nenhumas. Portanto, em termos fiscais, eu ter uma empresa em que sou só eu ou ter mais do que um sócio, não há qualquer impacto fiscal. Portanto, depende de quem eu quero como trazer como dono para a empresa. Uhum. E para criar este tipo de empresas, e seja ela qual for a designação legal, quais são os passos para fazer então para abrir esta atividade e criar Sim. estas empresas? Então, portanto, se nós estivermos a falar de um empresário em nome individual, mais uma vez, não, como não há empresa, basicamente ele tem que abrir atividade nas finanças e, portanto, é um processo automático no portal das finanças. Agora, quando vamos para a esfera da empresa, é que já há aqui vários alertas. Como eu dizia há pouco, há várias coisas que têm que ser escolhidas. Em primeiro lugar, temos que perceber qual é a atividade da empresa, ou seja, um, se me vou dedicar a uma só atividade ou mais do que uma atividade. Por exemplo, uma empresa que presta serviços de engenharia também pode fazer compra e venda de imóveis e pode simultaneamente fazer obras de remodelação de imóveis. Ou seja, já estamos aqui a falar de três coisas completamente diferentes, que depois podem ter enquadramentos também distintos em sede de IVA, mas que, portanto, têm esta necessidade de definição à partida. E para isso é que existe o chamado objeto social. O objeto social é uma descrição, um conjunto de elementos que descrevem a atividade da empresa e que depois, a cada ponto do objeto social, vai corresponder um código, que é o chamado CAI, ou Código de Atividade Económica, que são necessários, portanto, no fundo, pelo menos ter um CAI principal e dois secundários, no máximo, pode só ter um principal ou só um principal e um secundário, mas, portanto, para fazer corresponder, pelo menos a algumas das atividades do objeto social, os CAIs. Ou seja, o objeto social pode ter uma folha A4. Eu posso criar uma empresa e prever que no futuro essa empresa vai fazer de tudo. Portanto, vai ter venda a retalho, venda por grosso, construção, indústria, pronto. Obviamente que a maior parte das pessoas não o faz, porque isso não faz muito sentido, e até porque depois estar a misturar atividades muito distintas dentro da empresa acaba por levar à criação de centros analíticos ou contabilisticamente e depois o fiscalmente, em sede de tratamento especialmente de IVA, há aqui depois muitas diferenças. Então, uma empresa normalmente destina-se a coisas, pode ter atividades que não são só uma, mas são atividades conexas, portanto, que se relacionam entre si. Mas o primeiro passo que eu diria era, portanto, a definição do CAI e do objeto social. Acho que é o mais importante. Uhum. Depois, há mais coisas para definir. Primeiro, onde é que a empresa vai ter sede? Aí eu recomendo sempre o Lispolis, como um parque empresarial onde muitas empresas associadas à tecnologia, a serviços, etc., estão sediadas. O que é que, portanto, a sede pode ser, se a empresa tiver instalações próprias, pode ser as próprias instalações da empresa, ou então, digamos, uma subcontratação de um parque empresarial, como é o caso do Lispolis, para ter todo o serviço de domiciliação, tratamento de correspondência, aluguéis de salas de reuniões, de espaço, etc. Portanto, no fundo, pode ser a instalação própria da empresa ou um sítio que ela subcontrata para esse efeito. Claro que depois, em função da sede, também há benefícios fiscais, por exemplo, se for um negócio que seja marcadamente para tratar de questões relacionadas com o interior do país, terá IRC mais baixo, se a sua sede for lá. Pronto, há aqui várias questões fiscais que também é necessário ver. Depois, também é necessário definir, portanto, quem é a empresa, ou seja, quem são os sócios e quem são os gerentes. Aqui há três tipos principais de empresas, portanto, a unipessoal por cotas em que há um sócio, a por cotas em que há mais do que um sócio e a sociedade anónima, que obriga à existência de pelo menos 5 acionistas iniciais e a existência de um conselho de administração ou de um administrador único. Portanto, aqui já temos uma estrutura maior, que já envolve mais pessoas e, portanto, até porque o capital social também é mais elevado e por isso muitas vezes a sociedade anónima só se põe quando realmente, por exemplo, se houver um fundo de investimento por trás ou uma capital de risco, ou um empreendedor que vai levantar capital e que os próprios representantes do fundo de investimento façam parte do próprio board, etc. Portanto, há aqui já outras especificidades.
mas seja qual for a tipologia jurídica, é preciso perceber quem faz parte da empresa. Estamos a falar dos sócios, dos acionistas e dos gerentes. Dentro da gerência ou dos administradores, do Conselho de Administração, é importante definir quem é que vai assinar, digamos, as contas, quem é que tem autorização para movimentar contas bancárias, enfim, toda uma questão já de governance, ou seja, de estrutura interna da própria empresa. E depois também é muito importante definir o capital social, ou seja, o capital de arranque da empresa, isto é, se efetivamente ela vai ter, portanto, um capital social mínimo, só para pagar as despesas iniciais de 500 euros, 1000 euros, ou se a empresa já vem com mais capital, porque vai ter investimentos fortes a fazer logo nos primeiros tempos e, portanto, se eu já sei que vou investir 100 mil euros e que esse é o valor que os sócios trouxeram para a sociedade para colocar o investimento inicial, então não faz sentido eu ter um capital de 100 euros, quando já sei que vou precisar de gastar 100 mil, porque depois o dinheiro não está dentro da empresa e vou ter que fazer entrar de qualquer maneira, de uma determinada forma. E, portanto, são estas as principais necessidades, digamos, de uma empresa para que ela possa ser constituída. Ela é constituída online ou presencialmente numa conservatória de registro comercial ou no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, e onde também se escolhe o nome, portanto, que é uma parte que é mais, eu diria, mais acessória, mas não é, ou seja, pode escolher um nome de uma lista que existe, ou podemos levar nomes para a aprovação prévia, que muitas vezes podem vir rejeitados. Bom, é uma questão mais formal, que é chamada a firma da empresa, o nome, mas que também convém ser visto. Com tudo isto, portanto, é possível fazer a constituição da empresa e depois dar início à atividade na Segurança Social e nas finanças, que já são passos posteriores e que já pressupõem que o NIF, o contribuinte da empresa, já existe, que já existe uma conta bancária também aberta. É a fase seguinte. Portanto, hoje em dia também, como estava a dizer, já é possível fazer o registro online, este processo está um pouco mais simplificado, certo? Sim, já está bastante mais simplificado. Muitas vezes o próprio sócio-gerente, se tiver a chave móvel digital ou leitor de cartão de cidadão, já o consegue fazer sem necessidade de ser digamos, um advogado a intervir no processo. Isto se ele quiser os chamados estatutos tipificados, que é o contrato de sociedade, a escritura de sociedade tipificada, que tem duas opções, na empresa na hora, ou é A ou é B. Isto é para simplificar o processo e para se obviamente são custos com serviços e taxas que não são necessários, também acho que não faz sentido estar a ter esse encargo inicial se ele não é necessário. Quando já há mais sócios, mais gerentes, é preciso definir os poderes de cada gerente, ou estamos a falar de uma sociedade anónima, ou a empresa tem especificidades até em termos de financiamento ou de investidores. Bom, aí eu já recomendo que se recorra aos serviços de um advogado para que ele faça um bom contrato de sociedade, até para dar segurança a quem vai investir na empresa. Mas se for um processo simples, sim, o online hoje já resolve muita coisa, ainda por mais agora que estamos todos em casa, é bastante mais simples. Claro. E relativamente à contabilidade, no início da empresa, que conselhos é que o contabilista poderá dar? O que é que poderá ajudar na constituição da empresa? Então, portanto, quando a empresa já existe, há necessidade de passarmos à fase seguinte, que é por isso mesmo dar início à atividade nas finanças e na segurança social, e para isso é necessário ter um contabilista nomeado. Esse contabilista pode ser nomeado no momento da constituição da empresa, fica logo feito, ou então é nomeado depois, quando a empresa já existe. O que é que, para além deste aspecto mais burocrático, que é dar início, apresentar a empresa perante as finanças e a segurança social, que são os organismos mais típicos do Estado neste contexto, um contabilista vai ser muito importante para definir várias coisas. Logo à partida, uma questão que os clientes me colocam muito é qual é o meu ordenado, ou seja, eu sou gerente, vou ser gerente remunerado, porque não tenho mais, não desconto por mais lado nenhum, portanto isto vai ser a minha vida, o meu negócio é daqui que eu vou tirar o meu ordenado, e portanto eu preciso saber quanto é que tiro, se
se opto pelo ordenado mínimo nacional, que é uma pergunta muito habitual, ou se ponho já mais, ou como é que posso pagar menos impostos, ou seja, se posso apresentar à empresa despesa, enfim, há aqui depois um conjunto de questões que têm a ver muito, que é a principal preocupação, com a remuneração dos próprios, ou seja, eles querem saber, e é legítimo, se eu tenho contas para pagar na minha vida pessoal de X, quanto é que eu preciso para conseguir pagar essas contas. Isto numa fase inicial. Depois, o ordenado vai sendo sempre um tema, porque ou estão a dar prejuízo ou um lucro muito baixo e acham que querem reduzir o ordenado, ou então começam a ter realmente muitos lucros e a pergunta é como é que eu hei de fazer para tirar mais dinheiro da empresa, mas fazer com que isto seja um custo. Destas, é muito à volta da esfera pessoal. Depois, existem mais questões em que o contabilista pode ajudar, que é a partir de definir quais são, digamos, os gastos que são de facto elegíveis para a empresa. Ou seja, não vale a pena, e às vezes há essa tendência, usar a conta da empresa como se fosse a conta pessoal, o cartão de crédito da empresa porque é o primeiro que sai. Enfim, é preciso haver uma clara separação, porque senão então éramos empresários em nome individual e não tínhamos tido os gastos e os encargos e a responsabilidade pela constituição da empresa. Portanto, se somos empresários, então a nossa vida pessoal tem uma conta bancária associada e um cartão de crédito, e a nossa vida empresarial tem uma conta bancária, mais, e cartões de crédito também. Portanto, e as despesas que apresentamos à empresa têm que fazer sentido para o objeto social da empresa. Ou seja, eu não posso chegar ao Natal e todas as prendas que ofereço a pessoas amigas e família dizer que são ofertas a colaboradores ou ofertas a clientes. Ou seja, para tudo haver um bom senso e um equilíbrio. Claro que os clientes se preocupam em ter um bom contabilista que lhes proporcione otimização fiscal, e isso faz todo o sentido, mas efetivamente também não podemos exagerar e, portanto, achar que agora isto é já aqui uma grande confusão e, portanto, vamos fazer disto o melhor possível e o futuro logo se vê. Porquê? Não só porque é errado, não é legal, acima de tudo por isso, mas depois também porque nós devemos ir preparando o futuro, ou seja, nós hoje até podemos ser sócios gerentes únicos, temos uma ideia tecnológica fantástica e amanhã há um fundo de investimento ou entramos numa call de investimento que até quer realmente aportar milhões na nossa empresa e nós estamos super contentes. E depois vão ver as contas, vão fazer a chamada due diligence e dizem assim, não, desculpe, mas com essas contas tem que constituir uma empresa nova e não entra aí, ou se calhar já nem quer investir. Portanto, o contabilista deve ajudar o empresário a ter uma organização das suas contas para que ela lhe sirva o presente e o futuro, e não apenas para resolver aquelas necessidades do agora, do imediato. E depois também se deve preocupar com a outra parte, que é, claro que se a empresa está estruturada, está organizada e está a dar lucro, porque é uma boa empresa, tem uma boa ideia de negócio, um bom modelo de negócio subjacente, então que tipo de incentivos fiscais é que existem? Porque, aliás, nós já falámos disso num podcast anterior, se eu estou a fazer investimento, tenho o direito de ser, digamos, ajudado a nível de IRC para pagar menos, porque estou a fazer investimentos, estou a fazer crescer, digamos, o PIB e estou a fazer gerar valor acrescentado na economia. Portanto, o contabilista deve estar então a montante e ajudante. A montante preocupado em o estruturar e organizar e depois, na fase posterior, preocupado também em garantir que o empresário está a pagar os impostos devidos e não a mais do que aquilo que poderia legalmente fazer. E a nível de gestão, o contabilista também pode ajudar nesse aspecto, nas empresas, nas novas empresas? Aqui, muitas vezes, o empresário, e isso é, digamos, um sentimento muito visível no tecido das PMEs portuguesas, em que o empresário, o empreendedor, a certa altura, primeiro, para ser empresário, não há nenhuma. Eu posso ser uma pessoa de uma área completamente distinta da gestão e montar uma empresa. E, portanto, a minha formação, eu sou muito bom, sou técnico da área, sou de física, sou de design, mas eu de gestão, de finanças, eu não tenho formação. E não tenho que ter, porque não há nenhuma carteira profissional para ser empresário, não é? Portanto, e aí é que é importante, por vezes, haver dois sócios. O sócio que é técnico da área e o sócio que é o administrativo, o financeiro, o gestor, que vai mantendo ali o foco. Porque senão, muitas vezes acontece as startups não terem contas, digamos, sólidas, exatamente porque o técnico, o inventor, o criador está focado no negócio e não está focado na gestão. Sim, na ideia, não é? Exatamente, ou seja, para ele a ideia é ótima e vai continuando,
mas depois será a altura de pagar a segurança social, pagar o IVA, é preciso depois também gerar cash flow e perceber as prioridades, etc. Como é que o contabilista pode ajudar aqui? Ou seja, o serviço de contabilidade é um serviço muito a posteriori, ou seja, quando as contas nos chegam, elas vêm para efeitos de apresentação de IVA e já vêm ser com cerca de 1 mês, 2 meses de atraso face ao calendário. O calendário fiscal tem até 90 dias face ao calendário civil, e isso gera dificuldades, porque nós estamos sempre a reagir a coisas que aconteceram há 2 meses. Há mais serviços que o contabilista pode propor, que são serviços de consultoria, e nós na área GEST também investimos bastante nessa área, que é sermos o braço direito do empresário. Ou seja, o empresário não precisa de um CFO, se calhar, a full time, mas precisa de alguém que se foque em olhar para as contas com uma periodicidade mínima, se calhar semanal, quinzenal, e que lhe vá dando alertas e mapas e que lhe gere os reportings fáceis de entender, mas que lhe permitam ter informação dinâmica sobre a própria empresa. E aqui é que o contabilista, que já não é bem contabilista, é contabilista e consultor, então é um serviço adicional, não faz parte do básico, digamos assim, mas muitas vezes vai dando competências ao empresário que ele próprio não tinha, porque ele era de outra área que não era aquela, e deve estar disponível para o alertar para, proativamente para aqueles aspectos que podem vir a acontecer no futuro. Ou seja, eu diria que o contabilista tem como inerência da sua função, ver a informação que lhe chega, muitas vezes já com atraso, face ao calendário civil e pronunciar-se sobre ela. É essencial enviar informação de gestão e reunir com os clientes para analisar a informação de gestão sempre que necessário. Isto faz parte do serviço base de contabilidade. Se quisermos, digamos, tirar aqui este delay de 2 a 3 meses e estarmos mais em cima do acontecimento, aí é que já não é uma contabilidade para efeitos de IVA que serve, porque isso já não há tempo para reagir, e então o contabilista deve se tornar também um consultor financeiro que está permanentemente em cima do negócio do cliente e deve ajudá-lo a prever o futuro. Portanto, tem aqui um papel fundamental, tanto no início como ao longo de toda a vida da empresa, não é? Correto, exatamente. Boa. Ok, agora que já temos este overview de como formar uma nova empresa e o papel também aqui da contabilidade nesta empresa e como em todas, pedi à Matilde que partilhasse connosco a palavra do mês, portanto, a palavra que acha que representa um bocadinho o espírito e também um bocadinho ligada aqui com o nosso tema deste podcast. Certo, portanto, se hoje foi para falarmos sobre as etapas da criação de um negócio, em termos formais, então a palavra do mês é empreendedorismo. Tem que ser para estimularmos aqui as ideias todas a saírem do papel. Especialmente nesta fase, e está bastante ligado aos podcasts anteriores, para quem tem estado a seguir, tem sido um enfoque grande na mensagem da importância da fase de acumulação para depois descolarmos, não é? E, portanto, o empreendedorismo às vezes nasce destas fases mais paradas, em que se calhar não há tanto que fazer, não há tanto negócio, porque há vários tipos de empreendedorismo. Nós podemos ser empreendedores, inclusive, dentro de uma empresa onde trabalhamos, o chamado intraempreendedorismo, que é-nos dado um projeto, nós somos os gestores desse projeto e fazemos-lo descolar. Isso é uma forma de empreendedorismo. Ou então já temos um negócio que está estável, está maduro e queremos montar outro. É outra forma de empreendedorismo. Ou então simplesmente dominamos perfeitamente determinada área, temos lá experiência e agora então saímos dessa área de negócio onde éramos trabalhadores por conta de outrem e montamos o nosso próprio negócio. Para tudo isto é preciso análise com calma e com ponderação. Claro que o empreendedor é uma pessoa por natureza muito voluntariosa, portanto, que se preocupa por cada problema traz logo duas soluções, pensa rápido, está habituado a arranjar recursos, se calhar começando pela família e amigos, passando para fundraising, depois já anda, ou seja, está habituado a viver esta dinâmica exigente, isso é tudo fantástico, mas a certa altura o empreendedorismo também tem que ser ponderado. Temos alguns casos de clientes que, por exemplo, trabalhavam numa área de negócio e decidiram, porque eles como clientes gostavam muito, por exemplo, de perfumes ou de chocolates, então decidiram que queriam montar um negócio deles nessa área. Mas uma coisa é eu ir a uma loja, achar aquilo fantástico, fazer as minhas compras e vir-me embora. Outra coisa é eu ser dono do negócio daqueles. Eu preciso conhecer os processos e o modelo de negócio, para além de toda a componente do licenciamento, a parte fiscal, etc., contabilística, para
montar algo dessa área. Então, queremos que este mês seja um mês de empreendedorismo e aproveitem o confinamento para pensar e para trazer ideias, mas que as ponderem com calma, até porque como tudo está mais lento neste momento, então vamos aproveitar essa desaceleração para fazermos bem feito. Certo, planear tudo com muita calma para depois a implementação ser o mais sólida possível. Exatamente. E que a sugestão do mês é que nos traz hoje? Esta sugestão do mês é, uma vez mais, uma sugestão de leitura, porque também acho que é importante utilizarmos algum tempo desta fase de confinamento, por exemplo, fins de semana, que não podemos ir a lado nenhum, então podemos ler mais. Acho que é importante, ou ver até podcasts como este ou outro no YouTube, mas também ler. E então, o livro que trago hoje é um livro do Art Becker e que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Ou seja, à partida é um livro que pelo nome aponta muito para dinheiro, não é? Mente milionária, dinheiro, dinheiro, milionários. No entanto, ele não, claro que no fundo o dinheiro faz parte da vida, é com ele que se vive e que se pagam contas, mas eu acho que neste momento a importância deste livro, especialmente para quem quiser montar um negócio e ser empreendedor e começar a pensar nisso agora este mês, tem a ver com o paradigma da abundância. Ou seja, mais uma vez, a nossa mente muitas vezes está programada para ver o negativo nas coisas, ou a dificuldade, ou a escassez, ou o medo que nos leva muitas vezes a ficarmos aprisionados naquilo que já conhecemos e não saímos da nossa zona de conforto. E então a mente milionária é aquela mente que vai ver abundância, que vai ser capaz de gerar abundância em tudo o que vê e em tudo vai ver oportunidades. Ao ponto de muitas vezes conseguir que essas oportunidades depois se tornem suas fontes de rendimento passivo, ou seja, de income, de dinheiro que é gerado sem que a própria pessoa tenha que intervir lá diretamente. Mas mais do que chegar a fontes de rendimento passivo ou de saber se deve trabalhar mais, se deve trabalhar menos, portanto, depois são opções que têm a ver também com os arquivos de riqueza, é assim que o autor chama, digamos, à nossa programação mental para a abundância. É importante nós, independentemente de estarmos em que fase da vida estamos, ou se queremos neste momento focar-nos em um novo negócio, ou se ainda não é para já, ou seja como for, é importante que nós tenhamos a capacidade de transformar tudo em oportunidades, porque serão essas oportunidades que nos irão dar o alento para chegar mais além e para nos distinguirmos da média. Portanto, é um livro de criatividade sobre como olhar para a realidade de outra maneira e é, novamente, o copo meio cheio, como temos vindo a apresentar nos Sim. últimos episódios. É, no fundo, uma mudança de mindset, não é? Portanto, no fundo, está tudo na cabeça das Certo, pessoas. certo. Ok. Algum conselho final aqui para os nossos empreendedores que nos ouvem ou veem no YouTube? Já que sugeri aqui uma palavra do mês como empreendedorismo, então também convém dar uma pequena ferramenta que também que é a utilização do Business Model Canvas, que é atualmente a ferramenta principal na área do empreendedorismo, que é muito simples, é uma folha A4, e nessa folha A4 nós conseguimos logo ver quais são os recursos, quais são as receitas, quais são, digamos, os pressupostos, tudo aquilo que nós precisamos para saber se o negócio tem pernas para andar. Ou seja, se nós formos isto é especialmente importante porquê? Porque, obviamente, depois é preciso ficar nas folhas de Excel e fazer aquelas contas, tudo bem. Mas, antes de mais, se nós não conseguirmos ter a simplificação mental de escrever o nosso futuro negócio numa folha A4 e de perceber claramente o que é que corresponde a cada um destes items desta ferramenta, então significa que a nossa mente ainda não está devidamente trabalhada, não está simplificada, organizada. Ou seja, quando está tudo muito complexo e temos que escrever, como se fazia antigamente, aqueles business plans que eram 100 páginas ali, com uma análise detalhada da concorrência, e quase já sabíamos mais da concorrência do que daquilo que queríamos fazer. Das análises SWOT, tudo isso é muito importante e dá corpo, digamos, depois ao desenvolvimento da ideia. Mas enquanto nós não simplificarmos a ideia para ela caber numa folha A4, então significa que nós ainda não chegamos ao apuramento de forma suficiente para podermos depois passar para a ação. E, portanto, usem o vosso Canvas agora durante... Até podem fazer em família, porque até é engraçado. Às vezes ouvirmos inputs de pessoas que nem estávamos à espera, que até parece... Portanto, eu vou pedir uma opinião a uma pessoa que está completamente out deste processo,
sim, às vezes quem está de fora consegue ver coisas que nós estamos tão dentro que não conseguimos ver. E, portanto, façam em família, façam agora, ou com amigos por Zoom, mas façam. E é importante que vão descascando as diferentes camadas até chegar ao cerne do vosso negócio. Exato, muito obrigada, Matilde, por mais uma partilha de conhecimento super focada e muito clara naquilo que são os passos para criar uma nova empresa. E agradecendo mais uma vez a participação por todo o apoio que tem dado nestes últimos episódios dos podcasts dos Polis. E agradeço a todos os que tiveram a ouvir ou a ver, deixando também os contactos habituais para, caso terem alguma dúvida, o do Lispolis é geral@lispolis.pt e da Área Gesta é areagesta.com. Agradeço a todos e até uma próxima.